Você que está em casa já pode participar, mandando sua mensagem no 9910-5151. E aqui ao nosso lado direito, que não são da direita e sim da esquerda, né? Está aqui o professor Edson. Né? Seja muito bem-vindo, Edson. Aqui eu queria que você nos ajudasse a colaborar com essa discussão, né? Com a enquete de hoje. Os governadores pedem mais um mês, né? Para estarem analisando o projeto antifacção. O que você tem a dizer sobre a questão governamental? O que de fato o governo federal pode colaborar e o que os governadores, Edson, podem também, de fato, não só o Rio de Janeiro, né, mas isso mexe com todo o Brasil, como que pode ser feita essa mobilização governamental? Seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Garrett. Boa noite aos nossos telespectadores, que são a razão do nosso programa, da nossa audiência. Boa noite, companheiro Samuel. E eu tenho uma questão muito preliminar desse projeto todo. Primeiro, acho que o Derrite derreteu, né? Ele saiu, deixou de ser secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, onde cometeu várias atrocidades, e voltou à Câmara dos Deputados para ser relator, combinadinho com o Hugo, né, para ser o relator dessa matéria. Uma matéria que trata de segurança pública que deve ser tratada com mais seriedade. Primeiro, ele deu um tiro no pé, fez 4 relatórios e observou que todos os 4 relatórios que ele fez e apresentou para a sociedade, apresentou para seus pares, foi amplamente criticado. Né? Inclusive, existe uma fala de que, na verdade, ele roubou o relatório, roubou o projeto do governo federal, o projeto do presidente Lula, e o transformou não como uma pauta anti as facções, mas sim uma pauta favorável às facções. Primeiro porque, nesse relatório, né, nesse projeto de lei, ele inclui praticamente, tira responsabilidade da Polícia Federal, diminuindo, intervindo diretamente para que a Polícia Federal não possa atuar contra o crime organizado, o que é uma aberração. Né? A Polícia Federal tem que ter liberdade plena, independência plena para investigar quem quer que seja do governo do Estado. Cometeu o crime, a Polícia Federal tem que ter capacidade plena, como todas as polícias têm que ter essa capacidade plena de fazer as investigações, né? E fazer as devidas acusações, apurações, e se encontrar culpados, encontrar indícios, né, de culpabilidade de alguém, ela tem que apresentar a denúncia ao Ministério Público, que fará a devida denúncia aos órgãos judiciários competentes. Então, esse projeto de antifacção é um projeto importante e deve ser tratado na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional com muita responsabilidade, Garrett. Não dá para ser tratado de uma hora para outra de uma maneira irresponsável, né? Tem que ter muita responsabilidade. E os governadores da direita, que no primeiro momento queriam a aprovação imediata, viram que deram um tiro no pé. Viram que as mudanças feitas pelo Derrite não ajudariam. Né? Derrite, né? Que ele está derretendo. O Derrite não atenderiam à expectativa da sociedade. Não é que quer que as punições sejam mais duras, querem que a sociedade precisa de que realmente as organizações criminosas sejam todas investigadas e que o principal, o dinheiro dessas organizações criminosas, seja efetivamente confiscado e trazido de volta para benefício da sociedade brasileira como um todo. Samuel, querido, seja muito bem-vindo, boa noite. Samuel, antes de você comentar, eu queria só abrir um parênteses. Por que no Brasil há tanta discussão política, e aqui é uma visão pessoal minha, e quando nós tratamos a segurança pública, que é algo que é muito importante para o país, assim como a saúde, né, assim como a educação, e aí acontece um desastre, né, como no Rio de Janeiro, que em partes foi bom e em outras partes não foram boas. Por que se discute também politicamente
na questão segurança pública, as suas vaidades, sabe? Sem falar de esquerda, sem falar de direita, eu queria que você, por favor, você é um cara muito esclarecido, nos ajudasse nessa visão aí, nessa minha pergunta também, colocando junto a enquete e tudo que foi falado, por favor. Boa noite, Carrati. Prazer imenso me encontrar mais uma vez. Parabéns. Obrigado pela passagem da tua primavera, esse final de semana. A professora Edith Silveira, a Zezinho, a François Almeida, a toda a nossa técnica da Rema TV, telespectadores e internautas. Eu inicio minha fala com uma frase de um poeta contemporâneo denominado de Nelson Rodrigues. Ele diz da seguinte forma, que os idiotas tomarão de conta do mundo não pela capacidade, mas sim pela quantidade. E são muitos. E, de fato, isso perpetra no meio da discussão política. Mas a falsa percepção e resolução dos problemas no que tange talvez a principal, uma das principais problemáticas do povo brasileiro, que é a situação atinente à segurança pública. Segurança pública não se faz com bravata, com retórica e com projetos pitorescos que tentam descredibilizar uma instituição de Estado que tem dado sua parcela de contribuição para combater muito fortemente o crime organizado, a malversação do recurso público, o desvio, né, de recursos advindos para os mais variados setores da sociedade, tanto no âmbito municipal, estadual e federal, seja no legislativo, no executivo e no judiciário, e muitas das vezes cortando na própria carne, que é a nossa briosa Polícia Federal, que mesmo com pouquíssimos investimentos, muitas das vezes atuam diariamente no ímpeto de fazer aquilo que preconiza a Constituição. E essa tentativa esdrúxula do ex-secretário de Segurança Pública e deputado federal Derrite, capitão da Polícia Militar, da Reserva Remunerada do Estado de São Paulo, a mando de Tarcísio de Freitas e de tantos outros governadores da extrema-direita, tentam subestimar a inteligência do povo e criando, né, uma espécie de censura prévia para que a nossa briosa Polícia Judiciária não pudesse agir com firmeza, como tem feito aqui em todo o território nacional, em especial no estado de Rondônia. Para se ter uma ideia, Silveira, das duas maiores apreensões de substância entorpecente, à luz da Lei 11.346 de 2006, 343 de 2006, que é a Lei Antidrogas, nós tivemos uma apreensão na BR-364 de mais de 2.000 quilos de skunk, cocaína e tantas outras substâncias. Mais de 6 toneladas no Costa Max, no Forte Príncipe da Beira, uma ação integrada com várias instituições de polícia. E o que a gente vê é que a gente precisa fazer abertura de concurso público de provas e título para o quadro permanente da Polícia Federal. É necessário, se a gente quiser combater o crime organizado, agir de forma inteligente e de forma integrada, de forma organizada, assim como é feito o crime em todo o território nacional. E aí, uma discussão que eu acho que seria muito importante ser discutido isso, seja através de uma PEC, seja através de uma PL, seria a desmilitarização das polícias. Até por uma questão de valorização profissional, é necessário, sim, que nós tenhamos uma força de segurança permanente no âmbito federal e a outra no âmbito dos estados. E aí, de forma intercalada, com muita serenidade, asfixiar o crime organizado, que muitas das vezes, na sua plenitude, é financiado por pessoas do colarinho branco. Então, eu acho que é um clamor da população e esse projeto de lei natimorto, pitoresco, que eles votaram atrás, porque teve uma expressão popular muito forte, que acreditam na Polícia Federal, é que não prosperou e não tende a prosperar. Eu espero que o Congresso Nacional, a próxima legislatura, tenha mais capacidade técnica e honestidade intelectual. E diga não ao populismo penal, que de nada resolve o problema do nosso povo. Convidar, não menos importante, o nosso querido amigo Zezinho, que está aqui do lado esquerdo, mas que não é da esquerda, é da direita, não é isso, Zezinho? Seja muito bem-vindo. Zezinho, a gente falou aqui um pouquinho sobre a enquete e falamos também, né, sobre mais duas matérias. Os governadores eles pediram mais um mês, né, para a discussão do projeto. O presidente Hugo Mota diz que
É muito tempo para se discutir. O Derrite diz que é para deixar de lado a política. E aí, o que você tem a dizer, por favor? Seja muito bem-vindo. Boa noite, Zezinho. Olá, bem-vindo a mais um News 5.1, esse programa que é meu, seu líder de audiência. Em primeiro lugar, quero pedir desculpa a Carrate, que eu fui convidado para ir para o aniversário e não fui, mas tenho certeza que Deus sempre vai acrescentar muito mais na sua vida, Amém. Porque você tem um coração nobre do bem e os nobres Obrigado. Herdarão as promessas de Deus, você sabe disso, Amém. Que isso se cumpre. Todos Obrigado. Nós, né? Mas vamos lá. Gente, está aí, os governadores entraram, todos os governadores ali de direita, que quer, na verdade, o projeto o projeto que facções criminosas se comparar a antiterrorismo. Está certo, está corretíssimo. Os governadores entraram, quiseram enganar o Derrite. Derrite é um especialista, nada melhor. Quem aceitou tudo lá, quem manda no Brasil hoje, chama-se Gilmar Mendes e Xandão. Eles apoiaram o Derrite, mas disseram, mas tem que colocar a Polícia Federal. Ok, a Polícia Federal tem um papel dela, papel relevante, que daqui a pouco nós vamos falar sobre ela. A Polícia Federal, que eu falo de uma, critico a Polícia Federal, mas essa de hoje eu vou elogiar mais tarde, que essa polícia, a gente tem, é histórica, a Polícia Federal tem uma história desse país. Mas aquela que está a serviço do STF e do Palácio do Planalto, esse eu critico, que já nós vamos falar sobre isso. Mas o assunto é essas facções criminosas. Essas facções criminosas não dá mais. O cara com um fuzil na mão, andar nas ruas, colocar barricada, impedir os moradores. E o governo nada faz. Aí veio o STF lá, o Fachin, bota aquela DPF das favelas, e a gente está vendo o crime organizado dominou. Esse governo nunca deu prioridade à segurança das pessoas, à segurança do povo brasileiro. É um governo omisso, tanto é que essa operação contenção está fazendo esse governo derreter em queda livre. Está em queda livre. Olha, todos os cenários ele está na frente, e aí? Mas a gente vê nas pesquisas que o que aconteceu, a mega operação do Rio, ele está em queda livre, está derretendo e vai continuar derretendo, porque é um governo ruim, é um governo que não se preocupa com a segurança do povo brasileiro, que não aguenta mais. Tanto é que nós estamos vendo que o país não aguenta mais. O crime organizado tem que dar o basta. E quem tem que fazer isso? Os governadores. Se o governo federal que não quer, ele não quer. Não, porque os Estados Unidos podem interferir, falar que facções, o CV e PCZ não pode ser considerada como antiterrorista. O que é isso? São terroristas, são criminosos, que pegam pessoas, que matam inocentes, e o governo vem passar pano. Está aí, a resposta está aí. E é pesquisa, gente, da Genial Cast, que é instituto irrigado pelo governo federal, instituto de esquerda. A resposta o povo vai dar. 2026 está próximo. Essa operação contenção é a melhor resposta. Os governadores pediram 30 dias e veio agora o Hugo Mota, porque o Hugo Mota morde e assopra. Tem hora que quando ele quer fazer o jogo dele, entendeu? Quando o governo dá um castigo, coloca Flávio Dino no negócio das emendas, ele vai lá e bota o relator para criar tumulto, é o que ele sabe fazer. Mas ele colocou o cara certo, entendeu? Não tem recuo, é 30 dias. 30 dias os governadores pegaram e conseguiu travar, e é desse jeito. O governo que não tem, o governo que está aí, não faz nada. No dia que esse governo der prioridade à segurança, ele quer uma PEC tirando a autonomia dos estados. Ele não sabe o que é essas facções criminosas. Aliás, o governo sabe. É um governo que passa pano. Que anteriormente ele falou. Ele vitimizou o traficante e disse que tem que criminalizar o usuário. É esse governo. As falas dele estão aí. Esse governo que nego lambe botas e tudo.
E o PT, todo mundo sabe, eles brigam porque eles não querem considerar facções criminosas. Esse PT, que daqui a pouco nós vamos falar também, que blindou a CPI do INSS, que nós temos pauta. PT que no estado de Rondônia não enche uma Kombi, entendeu? Vai ser a maior decepção, mas eu quero dizer aqui que hoje é um dia feliz. Já já nós falamos por quê. Edson, 30 segundos vou te dar, por favor, rapidinho. Garrett, eu vou... Só uma correção, Carrate. Tá? Carrate. Isso, É Carrate? exatamente. Ah, Carrate. Eu pensei que fosse Gá. Então é K. Exatamente. Carrate, eu vou te dizer uma coisa. Eu fico impressionado com o Zezinho. O Zezinho, ele é um cara apaixonado pelo presidente Lula. É um cara que deve dormir com uma fotografia do presidente Lula debaixo do travesseiro. Porque ele amanhece o dia no grupo de WhatsApp falando do presidente Lula. Adormece falando do presidente Lula. Sonha falando do presidente Lula. Eu acho que ele nem namora mais com a mulher dele, que ele só pensa no Lula, né? Nós estamos discutindo aqui algo sério, que é segurança pública, né? Que o governo federal manda uma proposta séria que pune exemplarmente o crime organizado, que reforça a participação da Polícia Federal em todos os processos. O DERRIT, que derreteu, pegou o projeto de lei do governo federal e simplesmente descaracterizou, inviabilizando a participação da Polícia Federal, dizendo que a Polícia Federal só pode participar de uma investigação criminal contra o crime organizado se os governadores solicitarem. Para com isso, se isso aí não for proteger o crime organizado, eu não sei mais o que significa.